Como tratar a enxaqueca crônica? Eu sou o Dr. Paulo Abner, neurologista. Aqui você aprende tudo sobre enxaqueca, inclusive até como emagrecer sem dores de cabeça. Hoje eu vou te falar o melhor tratamento para enxaqueca crônica. Então vem comigo! Enxaqueca crônica nada mais é do que uma dor de cabeça, aquela enxaqueca mesmo que você tinha, que cronificou. Por definições médicas, assim, pela Sociedade Brasileira de Cefaleia, é uma dor de cabeça que você tem mais de 15 dias de dores no mês, em quais 8 parecem enxaqueca. Mas como assim, doutor, parece enxaqueca? Vamos entender, porque a enxaqueca crônica tem uns detalhezinhos que parece que você tem 2 ou 3 tipos de dor de cabeça. Não, eu não tô adivinhando o que você tem. Eu sei que você tem uma dorzinha, às vezes aqui, que pulsa, às vezes uma dor que aperta, uma dor no pescoço. Isso porque essa enxaqueca tá crônica, tá? Eu não estou inventando, eu conheço muito bem como funciona uma enxaquecose. E nesse sentido, quando a gente está com enxaqueca crônica, a gente tem uma mudança do padrão da dor. Ela parece uma enxaqueca que tensiona, uma enxaqueca que às vezes pulsa, às vezes vem com náusea, às vezes não, às vezes vem com aura, às vezes não. Mas o fato é que você tem pelo menos 15 dias de dor no mês. E eu sei que você não quer isso para você, e eu vou te ensinar, fica comigo até no final desse vídeo, como descronificar ela e por que ela ficou crônica. Olha, eu vou te contar a história de uma paciente minha, que é a Joana. A Joana, ela com 12, 13 anos, ela tinha dores de cabeça, principalmente quando começou o período menstrual. A Joana, ela usava uma dipirona nesse período e passava, mas era certeira, todo o período menstrual ela tinha dores de cabeça. E nessas dores de cabeça ela começou a usar uma dipirona, 2, por quê? Não cortava mais com a dipirona. 3 dipironas até que num fatídico dia, aos seus 18 anos, já entrando na faculdade com uma carga de estresse muito grande, ela foi para o pronto-socorro de tanta dor de cabeça, achando inclusive que estava tendo um AVC. Mas afinal, o que aconteceu com a Joana? E algo que é muito importante de falar, que lá no pronto-socorro, ela ainda tomou mais dipirona na veia. Olha, e se não cortar, tá mal, você sabe. Quem está em enxaqueca e já passou por isso, você chega lá no pronto-socorro, as pessoas mal olham para você, demoram muitão para ser atendida, falam que essa dor emocional não tem nada na cabeça e que você às vezes só quer um atestado e passa dipirona e se não resolve, tramal. E ó, tramal cronifica enxaqueca, tá? Eu já vou falar nesse vídeo tudo o que cronifica, mas já te falando que os opioides são um dos piores que tem. E aí a Joana, já com seus 18, 20 anos, recorrendo sempre ao pronto-socorro, começou a perceber que a dor mudou. Essa dor começou a ficar de um lado, apertando, do outro, pulsando, no pescoço principalmente, aquela tensão, sentiu até parece que um bruxismo, um apertamento. Mas o que está acontecendo? Sem falar no intestino, que muitas vezes não funciona muito bem. Tá tudo interligado, tá, pessoal? A enxaqueca é uma doença neurológica muito complexa. Ela é muito complexa que ela atinge várias partes do corpo, não é só dor de cabeça. Pra você ter ideia, a enxaqueca ela tem fases. Na primeira fase, você sente uma vontade louca por doce, você começa a bocejar, depois pode vir a aura, depois da aura que vem a dor, depois da dor a gente tem aquela ressaca. Mas esse vídeo não é sobre isso, tem aqui no canal tudo sobre as fases da enxaqueca. Eu quero te falar por que a enxaqueca ficou crônica. Você sabe qual que é o principal motivo de cronificação da enxaqueca? É o uso excessivo de analgésico, principalmente aqueles com cafeína. Por isso que eu sou contra a dipirona, essa automedicação com a dipirona. Você chega lá, não sei o que lá, remédio para enxaqueca. Dipirona, 1 grama. Aí você toma uma, toma 2, não resolve. E aí você já não sabe mais o que fazer. Quando vê, você está tomando todo dia, porque todo dia a cabeça dói. E aí você vai tomar todo dia a medicação, vai cada vez pior. Cada vez mais a sua enxaqueca ela vai ganhando juros. Eu falo muito sobre isso no programa Viver Sem Enxaqueca. A enxaqueca ela ganha juros de uma maneira em que antes, quando a Joana tinha 12, 13 anos, uma dipirona cortava. Agora, quando ela está com 30, ela usa, vixe, pode dar um caminhão de dipirona que não passa. Vale lá se um enxaque, um Naramigo ou um Sumax passa dor e não é todas as vezes. Então, ela cronificou, ela ganhou juros. E o principal motivo, além de desalinhar os pilares, que a gente vai falar um pouco sobre eles, foi o uso excessivo de analgésico. Mas, doutor, eu tenho dor de cabeça todo dia. Você está falando para eu não usar medicação todo dia, já que minha cabeça dói todo dia, como é que eu vou fazer? Olha, essa é uma pergunta muito comum e que eu vejo todas as enxaquecoses me perguntar. Inclusive, quando a pessoa entra no programa, ela tem um programa de ponte para ajudar ela a
durante 10 dias a ficar sem dores de cabeça, com um esquema, uma técnica muito simples, que é essa terapia de ponte, para não ficar mais refém dos analgésicos. Muitas vezes, quando a sua enxaqueca está crônica, a gente precisa aplicar os 7 pilares do controle da enxaqueca. Se você ainda não conhece os 7 pilares do controle da enxaqueca, eu vou deixar ele aqui para você ver esse vídeo. Olha, vai mudar a sua vida que sofre de enxaqueca. Depois que você entende que a enxaqueca, ela depende muito mais de você do que de qualquer médico que você já passou, você começa a entender que o poder está com você. Ficar sem dor de cabeça, você consegue, inclusive com mudança do seu estilo de vida. Quer ver um exemplo muito simples? Quando você dorme muito, se você dorme mais de 9, 10 horas, a cabeça não dói? Primeiro pilar do controle da enxaqueca. Se você come muito doce, ou então aquela salsicha ou melancia, cabeça não dói? Segundo pilar do controle da enxaqueca. Olha, se você passou uma raiva muito grande, uma emoção muito forte, terceiro pilar do controle da enxaqueca. Se você está sedentária, não está fazendo nada de atividade física e quando vai fazer, a cabeça parece que vai explodir, quarto pilar do controle da enxaqueca. Quinto pilar, sabe? Aquela dor de dente que começa a incomodar e irradiar, ou às vezes, quando você está no seu período menstrual, uma desregulação hormonal, ou usando anticoncepcional que piora a enxaqueca. Olha, tem anticoncepcional que piora, inclusive, para quem sofre de enxaqueca com aura, pode aumentar o risco de AVC. Sem falar também da desidratação, que é o sexto pilar do controle da enxaqueca. E o sétimo pilar, que é o acompanhamento com o neuro que você precisa ter. Esses 7 pilares do controle da enxaqueca já ajudaram mais de 6 mil pacientes que sofriam de enxaqueca. Inclusive, quando você segue ele, você além de controlar a enxaqueca, ficar mais focada, você emagrece. Então tem tudo de bom para você realmente ter o poder de controlar suas dores de cabeça, não ficar mais refém da farmácia das medicações. Você vai aprendendo a tirar os juros da sua enxaqueca e descronificar ela cada vez mais, tá? É muito importante que você entenda que a enxaqueca crônica, ela nunca nasceu crônica. Ela era uma enxaqueca episódica em que você foi tendo mau estilo de vida, dormindo pouco, se alimentando mal, bebendo pouca água, passando muita raiva e também usando muito analgésico, até que ela cronificou. E quando ela cronificou, ela dói todo dia e ela dói de maneira diferente. E aí você se vê num caminho sem fundo. Exatamente por isso que eu criei o programa Viver Sem Enxaqueca, que é um passo a passo de como você vai descronificar e vai tirar os juros da sua enxaqueca. Se você quer ver a aula introdutória, que inclusive eu ensino 3 técnicas muito simples de alívio de dores de cabeça, é só clicar no link que eu vou deixar aqui para você. Então é muito importante que você saiba que a enxaqueca crônica ela é definida por mais de 15 dias de dor no mês, sendo que apenas 8 tem aquela característica de enxaqueca, em que você tem uma náusea muito grande, uma fotofobia, que é aquela aversão à luz, uma fonofobia, e que muitas vezes você começa a ficar muito sensível, sua enxaqueca começa a ter muitos juros, qualquer coisinha dá dor de cabeça. Não, e não é frescura. Aliás, tem algo que eu preciso te falar. Se você está com o cabelo preso agora, solta seu cabelo. Cabelo preso piora muito a enxaqueca. Então, se você está com enxaqueca crônica, você tem o que a gente chama de alodínia, que é um dolorimento aqui nessa região da cabeça. Principalmente, você não aguenta às vezes nem um cafuné, de tão sensível que fica. Não é coisa da sua cabeça, tá? Sua enxaqueca está crônica. Então vamos tirar os juros da enxaqueca. E se você quer aprender muito mais sobre enxaqueca e como ficar sem dores de cabeça e emagrecer sem dores de cabeça, não deixe de me seguir no Instagram, Dr. Paulo Adler.enxaqueca. Já se inscreve aqui no canal e deixa aqui o seu comentário. Me conta, eu quero saber de você aqui nos comentários. Quantos dias de dores de cabeça você tem no mês? A gente se vê no próximo vídeo.